Olá, gente, muito bom dia. E nós estamos aqui no Café com Bispo, lembrando do início. João escreve diferente de Lucas, de Mateus, de Marcos. Ele não faz parte desse conjunto sinóptico, né? Ele vai direto ao ponto, escreve de uma maneira surpreendente. Semana passada a gente começou o texto de João, capítulo 1. Meu Deus, que alegria poder falar desse texto, compartilhar esse texto. E nós já estamos caminhando aqui para o versículo 19 do capítulo 1. Antes de tudo isso, saudando a todos com paz, eu quero saudar também meus amigos queridos, minha querida irmã Lloyd Nogueira. Muito bom dia, Lloyd. Bom dia, meu bispo. Tá quase um barítono, não é? Quase um barítono. Lembra dos meus cabelos? Sim. É daquela propaganda que fala da voz. E eu estou aqui à minha esquerda com meu querido irmão João Muniz Silveira. Muito bom dia, pastor querido. Muito bom dia, meu caro pastor. Sim. E a gente está todo animado, preparando esse programa gostoso. Nós estamos trabalhando exatamente em cima do tema do nascimento, mas do nascimento do ministério. Do ministério, João dando partida para esse célebre, é tanto que logo depois nós vamos encontrar o primeiro milagre em Caná da Galileia, né? Sim. Então, a partida para o ministério está sendo iniciada com João, quando ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para que ele... João, ele é muito objetivo na movimentação e ele começa a narrativa ali a partir do 30º ano de Jesus, né? Quando começa seu ministério. E nós já estamos aqui caminhando pelo texto do verso 19, quando os homens vêm de Jerusalém, vêm sacerdotes, vêm levitas, vêm homens públicos, até os fariseus vão aparecer. A cúpula da religião. Sim. E eles vão indagar sobre João, que está na contramão. Eles estão tentando encontrar legitimidade em João, né? Porque João já começou a fazer muito sucesso com o seu discurso, né? Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Só lembrando, essa palavra que vem sobre João é uma palavra que vem depois de 400 anos de silêncio, o período interbíblico. Então, a palavra que está sobre João é a palavra profética, porque esse silêncio profético de 400 anos vai ser interrompido lá no deserto da Judéia, com João Batista, o filho de Zacarias, né? Então, ele vem com essa legitimidade. Ele é filho de um sacerdote, mas passa a se chamar João, e não Zacarias II, né? Grande responsabilidade sobre as costas do João. Reabrir, rasgar aquilo que havia silenciado durante 400 anos. João surge, é uma responsabilidade muito grande. Precisava saber, na verdade, de que autoridade ele estava investido. E eu acho lindo quando ele começa lá para a cabeça do capítulo, dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho do Cristo. Grande responsabilidade. Sim. Muita determinação. É tanto que ele já era diferente, já usava roupa diferente, se alimentava diferente. Cardápio estranho. Cardápio estranho. Porque tinha uma responsabilidade muito grande. Era preciso que algo sobrenatural, de fato, pudesse ser visto nele. Nem mesmo assim os fariseus deixaram ou começaram a sua perturbação. Antes de começar com Jesus, já começaram a perturbá-lo, né? Sim. João também é aquele que não vai se casar, não vai gerar filhos, né? É morto antes do tempo. É morto antes da hora, verdade. Da hora nossa, né? A hora sim, da nossa hora. Mas é decapitado ainda jovem, né? Vigoroso, ali pelos 30 e qualquer coisa. E a vida dele é interrompida. E Jesus é outro que também não vai gerar filhos, porque o ministério é tão curtinho. Imagina deixar uma viúva aos 30 anos, né, João? 33. Então, nós estamos diante desse homem
que carregava uma palavra transformadora ou reformadora, não? Essa palavra que está sobre ele vai produzir tanta inquietação que os caras vão sair lá de Jerusalém para indagá-lo, para saber o que é isso que está acontecendo, porque reconhecem o impacto da sua palavra, reconhecem a popularidade dele, né? Vinha homens de tudo quanto é canto para serem batizados ali por João. Popularidade e autoridade, né? E autoridade, perfeitamente. E autoridade. João. Aí nós vamos lá para o versículo 19, né? Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era. E João foi honesto com eles. Não disfarçou e contou a verdade. Eu não sou o Messias. Eles o pressionaram. Quem é você, então? Elias? Não sou. O profeta? Não. Exasperados, perguntaram: quem então? Precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Diga-nos uma coisa, qualquer coisa a seu respeito. Eu sou um trovão no deserto. Preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou. Os que interrogavam eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta. Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João respondeu: eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante. Na verdade, não sou digno nem de carregar a sua mala. Essa conversa aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Acho esse texto formidável, porque João, ao se revelar, e nas versões mais eruditas, João teria dito: eu sou a voz que clama no deserto. A primeira vez que meus olhos se abriram para entender o que João estava falando, eu levei um susto, porque compreendi o discurso de João. Gente, imaginemos nós, quantos ecos, quantas reproduções de uma determinada voz, quantos covers nós vemos hoje no mundo afora. E João arroga não ser um cover, uma imitação, e diz: eu sou a voz que clama no deserto. Isso significa que ele carregava nele uma palavra que não era a imitação da palavra de ninguém. Ele estava ali no deserto, anunciando coisas que ele não tirou de um missário, de um sermonário. João tinha dentro dele uma palavra, por isso ele era a voz. Eu fico imaginando quanto sucesso lá no deserto da Judéia, e o cara é a voz. Que identidade. Sim, que identidade. Eu me lembro, Lloyd, eu era menino, meus 19 anos, havia uns pregadores da época que a gente era muito vidrado neles, né? Como o Jimmy Swaggart, aquele nosso querido irmão Gesiel Gomes, Paul Yong-Soo. Paul Yong-Soo. Mas Paul Yong-Soo, ele não tinha uma pregação muito eloquente. Ele não fazia muita firula. Uhum. Né? E olhando para Jimmy Swaggart, a gente tinha vontade de pregar como ele. Tinha uma Bíblia Scofield de capa mole, que ele dobrava para lá, dobrava para cá, e a gente imitava Jimmy Swaggart. Sacudia a O perna. Idecasa Takayama, né?
Lembra da Casa da Calhama? Claro que eu lembro. Então, assim, a garotada que ia pregar imitava, não era uma voz. Bernard Johnson. Eram ecos. Realmente. Era a reprodução da voz. Caio Fábio já fazia bastante sucesso com a pregação dele, né? Então eu conheci alguns rapazes que eles decoravam o texto inteiro e reproduziam nas suas pregações como se fosse deles a mensagem, né? Eles não tinham autenticidade. Era chato verem aquela imitação mal feita das pessoas, né? O dia que eu entendi isso, eu disse, cara, é ser autêntico, é ser você, é não ter a necessidade de imitar ninguém de forma nenhuma, porque é sendo uma voz que a gente contribui, coopera para o desempenho, não é? Uma proclamação sem imitação. Aquilo que Deus tem colocado autenticamente dentro de cada um de nós. É isso que de verdade vai produzir transformação, vai produzir encontro legítimo com a palavra. E João bem disse, eu não sou nenhum desses profetas. Ele devia estar feliz, né? Tipo assim, cara, me confundiram com Jesus, né? Me confundiram com Elias. Mas ele diz, eu não sou nenhum deles. Eu sou a voz que clama no deserto. Isso para mim foi tão importante para que a minha identidade em Deus fosse gerada a partir do próprio Cristo em mim, de suas palavras em mim, sem a necessidade da gente estar imitando o sotaque dos outros, né? E aí parece que aquela nuvem, ela desabou e tudo ficou muito claro na minha juventude, entendendo que o que importava, João, era a autenticidade. Falar sobre isso, eu estou pensando aqui que muitas vezes nós encarnamos até os padrões da religião, da denominação em que servimos, já temos um palavreado próprio para abrir uma pregação de rua. A nossa identidade não é uma identidade pessoal, uma identidade religiosa. Foi assim comigo também por tanto tempo. Quanto tempo eu preguei nas praças aqui em São Luís, fazíamos campanha todo domingo, amarrava o microfone no poste, e aqui embaixo, com o microfone não pede um alto-falante lá no poste, né? Aí 4 bocas, uma para cada lado, incomodando quem quer que seja. Uns megafones enjoados. Um megafone chato. E começávamos, nós tínhamos uma identidade da denominação, não era uma identidade própria. Eu estou vendo isso aqui hoje. Não quero dizer que me arrependo de tê-la feito, porque... Não, o que foi feito, foi feito. Tê-lo feito, porque o que foi feito, era isso que eu sabia fazer, foi assim que eu fui tratado, ensinado, mas eu vejo aqui como é lindo, porque João se diz, ou se proclama, eu sou a voz do que clama no deserto. E muitos sacerdotes, olha lá, muitos sacerdotes iam ser batizados por João. Gente importante, mestres da lei, porque reconheciam, na verdade, a autenticidade da voz que falava em nome de Deus Todo-Poderoso. Várias vezes João diz assim, e aquele que me enviou, e aquele que me mandou fazer. No capítulo, na cabeça do capítulo, a gente vê muito isso. Aquele que me mandou disse... Aquele é quem me enviou, me mandou fazer dessa forma. É muito agradável quando a gente tem, na verdade, a consciência de que aquele que nos enviou não foi simplesmente a denominação e nem o líder, mas foi aquele que é poderoso e sabe de todas as coisas. Né? Sim. Agora, João, tem que estar disposto a perder a cabeça, né? Tem que estar disposto a perder a cabeça. Sim, porque andar fora do padrão nos expõe a uma condição de crítica, de reprovação, de julgamentos, não é? Então, às vezes, é melhor você ficar dentro do quadrante daquilo que se espera, dos discursos que já se espera, do que levantar um discurso meio que na contramão daquela teologia vigente, né?
ele vem anunciando Cristo, ele vem preparando o caminho. Cara, a ousadia dele dizer, quem vem após mim, ele é tão importante que nem eu mesmo sou digno de desatar os sapatos, né, as sandálias dele. Tamanha é a importância. Eu estou aqui batizando com água, mas ele é diferente de mim e ele vem batizando com o seu espírito. Essa lindeza, essa leveza, eles eram primos. Sim. Ele podia falar, meu primo vem aí, vem concretizar o que eu fiz. Não! Tomar carona no sobrenome. João esquece esse parentesco e exalta realmente o Cristo que o que viria logo depois, e a gente vai encontrar nos versículos seguintes esse encontro maravilhoso dos dois. Diz que essas coisas, elas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, né? Betânia tem uma importância dentro do conjunto, né? Jesus era muito chegado a Betânia, ele sempre ia para Betânia, tinha meio que aparentados, amigos do peito ali, né? Vamos traçar aqui um perfil da história. Ele inicia o seu ministério lá em Betânia, sendo batizado, né? De onde foi que ele foi assunto aos céus? De Betânia também. Começou seu ministério, encerrou seu ministério naquela aldeia, naquela pequena cidade, naquela região. Eu não sei por que os escritores preferem... Lucas diz que ele levou os discípulos a Betânia. Sim. E enquanto os abençoava, foi assunto aos céus. Foi. E João registra que estas coisas aconteceram em Betânia. Em Betânia. Alguma coisa muito providencial. João, uma coisa que eu quero denunciar aqui é a presença dos fariseus, né? Não estavam só os sacerdotes, não estavam só os levitas, não estavam só os outros religiosos, mas havia um grupo de fariseus que, desde aqui, eles começam a criar uma certa dificuldade no fluir do evangelho, na proclamação do reino. Eles estão ali para produzir a sua confusão. Meu Deus, assim, o que é incrível de similar é que sempre tem fariseus criando problema ainda hoje, né? É que a gente ia falando, isso a gente estava falando em off, de religiosos que se avoram, que se ufanam de ser o tal, e se sentem dominantes daquela cidade onde vivem, daquele quadrante onde vivem, e hoje não é comum, ou não é incomum você abrir a internet e encontrar aqueles empafiosos que não dizem nem eu encontrei na Bíblia, ou encontrei o texto tal, confronta com o texto tal, ou corrobora com o texto tal. Ele chega e se avora, eu não vou citar o nome deles aqui, às vezes eu assisto, vejo algum deles. Confere, né? Para me conferir realmente o que estão dizendo, mas é tanto empafioso, tascando sobre dízimo, sobre batismo, sobre oferta, sobre qualquer coisa, trazendo a sua empáfia, o seu autoconhecimento, e aí eu fico lembrando dos fariseus. Não é diferente, eles já existiam. Os fariseus parece-me que foi alguém que, nesse período de silêncio, decidiu examinar a lei e gerar uma casta de religiosos extremamente observadores, todavia sem nenhuma espiritualidade. A observação deles era aquela que Paulo diz, da letra pura, e queriam que tudo acontecesse conforme eles entenderam. É tanto que eles criaram uma oralidade muito maior do que os 616 preceitos. Uma oralidade muito grande. Por quê? Se auto-avoraram de guardiões da lei. Reclamaram porque Jesus não lavou as mãos 7 vezes antes de almoçar na casa de um determinado cidadão. Porque os discípulos estavam comendo espiga. Reclamou porque ele curou alguém num sábado. Reclamaram porque ele curou alguém num sábado. Eles se sentiam auto-guardiões da lei, sem todavia entender o espírito dela, né? Sim, até Jesus encontrando com eles, Lloyd, uma vez, ele disse assim: vocês examinam e não entendem o que está ali, porque a lei fala de mim, eu sou
de quem o texto está falando. E vocês querem interpretá-lo sem mim. Então vocês vão estar sempre enganados. Porque eu sou de quem as Escrituras falam. Então, assim, como discernir as Escrituras? É aqui que eu tenho dito. Jesus é a nossa chave hermenêutica para ler a Bíblia. Quando você tira Jesus dessa história, você cai no mesmo ciclo dos fariseus, tentando interpretar as Escrituras sem ele. Moisés fala dele, as Escrituras estão falando dele. O Novo Testamento também está falando dele. Os fariseus vão estar mais lá na frente, atacando Paulo de todas as maneiras, né? Porque eles eram, como disse João, apegados àquela letra fria que mata, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. É essa capacidade de interpretar o que está escrito a partir das lentes de Jesus. Se eu tirar Jesus das Escrituras, eu vou ter a lei fria de Moisés. Eu vou me assemelhar aos fariseus que tinham a finalidade de manipular o texto bíblico para que esse texto favorecesse seus interesses, né? E de conformidade ao seu entendimento, né? Sim. A gente não está aqui para atacar o pau nos fariseus. Eu quero lembrar de Gesiel Gomes, quando diz que entre um homem cheio de conhecimento e um cheio do Espírito, ele fica com o que tem os dois. Uhum. Eu prefiro um que tem os dois. Uhum. Ou seja, cheio de conhecimento também do Espírito, né? Uhum. Se o conhecimento dos fariseus tivesse, na verdade, o Espírito que estava em João, o ministério de Jesus teria sido, na verdade, antes de que Paulo surgisse, teria ultrapassado as fronteiras. Uhum. Porque eles estavam ali sempre prontos, não para difundir o Evangelho, mas para atacar aquilo que confrontava com os seus preceitos. Todavia, não obstante isso, algumas vezes Jesus os chama de hipócritas e ladrões. Ou seja, a lei queria que a lei os favorecesse. Todavia, as obrigações eles eram omissos nas obrigações, sim. Que a própria lei ordenava, né? Sim. Essa era a conduta, por isso que eles estão ali enchendo a paciência de João Batista, né? Tentando descredibilizá-lo diante daquilo que ele estava fazendo, com tanta força, com tanta inspiração, com tanta autoridade, movido pelo Espírito. Com tanta clareza. Né? Sim, claro. Muita clareza, muita consciência do que era a sua missão. Isso é algo que tem que ser claro para um líder, ter clareza da sua missão. O que Deus determinou para eu fazer. Sim. Até onde eu vou. A gente está cheio de capacidade pessoal, né? A gente está cheio de políticos cristãos que chegaram cheios de boa vontade. Infelizmente, os fariseus que o rodeiam o tolhiram de ser uma voz autêntica lá no Congresso. E, infelizmente, aqueles que se levantam para ser a voz de João Batista lá no Congresso perdem a cabeça muito cedo. Sim, não tem jeito. O sistema... O sistema corta a sua cabeça muito cedo. Sim. O grande problema que nós temos é o sistema. Porque ele é castrador. Ele não oportuniza uma verdade nítida, clara, transparente. Eles estão sempre colocando ali um tecido para esconder a verdade que deve ser anunciada, proclamada, seja lá sobre o que for. Por isso, João, é que essa ordem corrompida não era o problema deles, eles estavam com a ordem corrompida. Por que a palavra vai ao deserto? Porque não tem como chegar lá no palácio. No templo. No templo, não tem como vir sobre os sacerdotes, sobre o sumo sacerdote, porque a ordem estava corrompida. Então,
a gente está lidando com essa corrupção do sistema aqui, né? Vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já. Muito bem, gente, diante da palavra de João, nós vamos ouvir mais uma vez o testemunho dele, aqui a partir do versículo 29, falando rasgadamente, declaradamente sobre Jesus. Acho que a gente pode fazer a leitura, Lloyd. Você está bem para ler? Está tudo bem aí? Tá meio... A gente vai continuar qualquer coisa. Ok, a gente aviso. assume aí. Vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele. Só sabia que minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como o homem que veio nos mostrar Deus. E por isso que vim batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um, para que pudessem ter um novo começo com Deus. Ok, vamos parar aqui. Meu Deus, João deixa muito claro para todo mundo que está ali ouvindo qual era a sua missão de verdade. Chamar Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês se lembram que antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse mundo, o Cordeiro já havia sido morto. João Batista, ele faz um resgate dessa imagem do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E a missão dessa morte resgatadora era a missão dele anunciar que o Cordeiro havia chegado, que o reino havia chegado, que a mentalidade deles precisava mudar e que ele estava ali preparando Israel para esse grande encontro com aquele que vinha remir o mundo dos seus pecados. Acho que era isso que criava dentro dessa casta dos religiosos uma grande animosidade quanto à mensagem de João. Porque o povo cria o impacto da palavra de João, ele fazia na vida daquele povo uma diferença enorme. Ele estava preparando todo mundo para esse encontro fantástico. Ele diz, a minha missão era abrir esse caminho, era preparar Israel para esse encontro. Mas ele está aí, eu nem sabia bem quem era ele. Eu fico imaginando que eles crescem mais ou menos no mesmo período, né? E João está dizendo que ele não tinha ideia de que esse seu primo era o Cristo, né? Ele tinha a missão, mas ele não tinha os detalhes que agora ele acaba revelando para todo mundo, né? Quando ele dá essa importância a Jesus, do seu testemunho sobre o que ele, Jesus, veio fazer, começou a mudar radicalmente, preparando o ministério de Jesus, que logo, logo vai acontecer, né? Quando, depois do batismo, depois daqueles 40 dias no deserto, Jesus tem, então, a sua primazia no anúncio de tudo aquilo que ele veio fazer, não é? Então, essa coisa do João é fantástica, como ele assume esse lugar apontando para Jesus como o primaz dessa relação, né? Se não me engano, é Paulo quem disse que o homem natural não pode entender as coisas de Deus, não é isso? Como entender com o espírito natural, com o espírito meramente humano?
naquela questão, naquela pergunta, então quem tu és? Os fariseus vieram com um espírito humano, legalista, religioso, e João estava falando de coisas espirituais, coisas lindas, coisas do céu, coisas da eternidade, quando ele diz assim, mas ele era antes de mim. Quem é mais novo na ordem de nascimento? A quem foi dado o nascimento, a ordem de nascimento primeiro? A Isabel. Então, cronologicamente, João era mais velho do que Jesus. Uhum. A gente já falou isso talvez 9 meses, 1 ano. Mas o que João diz aqui? Ele era antes de mim. João fala de coisas espirituais, João fala de coisas eternas, de coisas celestiais, enquanto os fariseus estão tratando de coisas legalistas, de coisas comuns. Isto é muito comum na igreja, quando a igreja começa a se preocupar com o embelezamento do seu templo, as regras a serem estabelecidas, o modo de roupa em que devem vestir os irmãos e as irmãs, o cabelo, a liturgia do culto, ela cai em mornidão, ela perde a sua essência na verdade. Não há nenhum membro dessa denominação dessa natureza que esteja disposto a perder a cabeça por denunciar aquilo que não está certo lá no governo. Há muitos cristãos que estão presos recentemente por ações políticas. Eu não vou julgar e nem dizer quem está certo e quem está errado, mas havia muita razão para muitos estarem ali, estão pagando hoje e não se arrependem porque têm certeza de que estavam denunciando coisas que precisavam ser denunciadas. Uhum. Então, João Batista falava de coisas celestiais. E os judeus buscavam, os fariseus, coisas materiais para dar cumprimento a uma legalidade religiosa. Uhum. E a legalidade religiosa não te leva nada mais além de um exímio cumpridor de regras. Mas se cortar o teu cabelo, tu sai por aí desembestando, fazendo besteira. Uhum. Sai desembestando, fazendo besteira. Desculpe o linguajar baixadeiro, mas é uma realidade. Uhum. João, as coisas estão indo, Lloyd, e nós vamos bem parar naquele episódio que marca a vida de todo mundo que está ali, né? Que é o batismo de Jesus, né? Uhum. Você não leu esse texto, né? Paramos no versículo 31. Tá, vamos lá então. 32. João fortaleceu seu testemunho, dizendo: vi o Espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele sua morada. Repito, não sei nada a respeito dele, a não ser isto. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vi o Espírito descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que vi acontecer. Por isso digo a vocês, e não há dúvida, este é o Filho de Deus. Que não pancada, há dúvida. Não há dúvida. Não há dúvida. É que esse episódio, ele não foi só presenciado por João. João está falando daquilo que ele viu. Mas havia uma multidão ali sendo batizada. A narrativa do batismo em outros textos diz que os discípulos estavam ali. E haviam religiosos também. E João está ratificando aquilo que ele viu e disse: não tem mais dúvida. Aconteceu exatamente como eu havia recebido a instrução. E o Espírito Santo veio e pousou sobre ele. Estava sobre ele. E eu testemunho, e não há dúvida, de que ele é o Filho de Deus. É interessante, meu bispo, que o apóstolo João vai buscar João Batista, traz para essa carta, para esse evangelho, porque, para começar com João Batista, tudo aquilo que ele queria falar sobre Jesus, porque até aqui João não conhecia
Jesus, mas João Batista sim. E André era um dos discípulos de João Batista. Sim, sim. E foi através de André que João, né, tem contato com Jesus. Sim. É conexão, né? A conexão. Vocês perceberam, não sei se na versão que a Loide leu, não percebi que está escrito que os céus se abriram. Os céus se abriram. A gente está falando aqui de coisas espirituais, de coisas celestiais. E João revela, dando o testemunho de João Batista, de que quando Jesus sai da água, há uma outra versão que diz que muitos foram batizados. Sim. E Jesus foi batizado junto com essas outras pessoas. Jesus não criou exclusividade. Foi batizado junto com os outros. E quando ele saiu da água, orando ele, os céus se abriram. E de lá desce o Espírito sobre ele e pousa. E a voz, como de um trovão, proclama a quem quer ouvir: este é o meu filho amado, que eu tenho prazer, eu tenho alegria nele. E João estava ali testemunhando tudo isso, junto com todas essas outras pessoas que também lá estavam. Não foi um privilégio exclusivo de João ver o céu se abrir, ver essa imagem da pomba descendo e ouvir o som que rasgou os céus daquele lugar. Este é o meu filho amado. Era, sim, a legitimação do pai aprovando o filho. 2 vezes isso acontece dessa maneira, né? Aqui e lá no alto da montanha. Na Transfiguração. Na Transfiguração. Que ele diz para Moisés e para Elias: ouçam o que ele tem para dizer. Elias, representante dos profetas, e Moisés, o representante da lei. A voz diz: a ele ouvi, ouçam-no, ouça o que ele tem para dizer. Era Moisés e era Elias. As 2 grandes expressões dos profetas e da lei. E novamente a voz diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi, ouçam o que ele tem para dizer, né? Eu quero dar uma volta lá no livro de Lucas ainda, porque me empolga muito quando os 2 discípulos a caminho de Emaús questionavam. Sim. E Jesus resolve dizer para eles: a minha história começou em Moisés, ou começou a ser revelada a vocês em Moisés. Passou por todos os profetas. Vocês não creram, por quê? É preciso que abram os corações para crerem, para entenderem que eu estou presente em todas essas circunstâncias, eu estou presente a partir da lei em Moisés, do cordeiro pascual que foi morto lá no Egito. Eu estou ali sempre, do maná do deserto. Era eu quem vocês estavam comendo como um pão. Aí ele traz essa semelhança na despedida, na ceia. Entendeu? Então não há como isso contumazmente fala, não dá para ler as Escrituras apenas como história. Tem que colocar Cristo no centro. Sim. Quando João diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não tem como tirar Jesus desse discurso. Por isso que os fariseus não entendiam o que liam. Eles estavam atrapalhados. Porque o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo agora está ali. O Cordeiro que passou pelo Egito na Páscoa agora está ali. E João faz questão de revelar o Cordeiro. Ele está falando para judeus. Nesse momento, só judeus estavam sendo batizados. Lembrando, João, que batismo não é um ritual que se inicia com João Batista. O batismo, ele já acontecia, né? Naqueles poços que tinha na entrada do templo, ali no período do Yom Kippur,
o dia do perdão, eles eram batizados, era uma prática. João não está fazendo nada de diferente daquilo que se fazia comumente, que era batizar as pessoas. Era né? a rotina de João. Eu creio que o batismo já era um costume milenar, muito antes dos judeus. Eu já falei num programa passado que pessoas que vinham da Baixada para São Luís pela primeira vez, vinham de lancha, a certa altura os veteranos que viajavam toda semana, e o pessoal oficiais da lancha, normalmente pegavam um balde d'água na chegada do buqueirão para batizar o indivíduo que estava chegando na ilha, né? E ele era banhado com um balde d'água do buqueirão, como um batismo para entrar na ilha de São Luís. É o ritual. Então, é prática de que o batismo para esse ou para aquela finalidade, e eu quero entender que o batismo é uma confirmação da tua decisão de pertencer àquele meio. Assim eu defino. Sim. Meu bispo, aqui estava o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Ali estava Deus. Deus. Pai, Deus. Filho e o Espírito Pronto. Santo. Isso. Era Deus presente nas formas que a gente conhece, presente ratificando o início dessa jornada de Jesus. Não é? Já, João Batista vai findar a sua jornada, né? Daqui a pouquinho mais, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai assumir essa jornada depois da morte de João. Quando Jesus sai, ele é levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Não é o diabo que o leva? Não. É o Espírito de Deus que o leva ao deserto para ser tentado, testado, né? E, a partir daí, a sua jornada vai acontecer como a manifestação nítida do ministério dele, né? É uma coisa curiosa. Perceberam que João não curava ninguém? João não operava milagres? Porque a sua missão era aquela de proclamação. Quem veio para curar os enfermos e restaurar os cativos foi Jesus. E isso foi dito por Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim. Exatamente. E por isso me ungiu. Exatamente. Essa missão estava sobre Jesus Cristo. E depois da sua ascensão aos céus, essa missão foi dada aos seus seguidores. Lembra que ele disse: vocês farão maiores obras do que esta? Em meu nome vocês farão tais coisas ou muito mais? E a minha pergunta é: por que hoje não se faz? Porque hoje... Não se faz com tanta habituidade, né, João? Porque a gente vê muitos sinais sendo manifestos. Por exemplo, a minha experiência cristã, ela inclui uma série de enfermos que, no nome de Jesus, eu curei. A fé entra lá na minha casa, eu nem nascido era, quando minha tia estava morta e meu avô, no nome do Messias, a ressuscita. Eu estou me referindo em larga escala, Sim, costumeiramente. Né? Aonde se proclama o nome de Jesus, deve haver milagres realmente. E é para haver. Sim. Eu estou falando isso, não é uma crítica, eu estou falando isso como um despertamento do que também deve confirmar o ministério daqueles que creem. Deve confirmar na vida daqueles que creem. Eu tenho visto isso também na minha casa, na minha vida, entendeu? Tenho visto isso, eu citei um dia desse, a minha esposa trazendo a Lume, você visitou comigo aquela região que antes a miséria estava ali, a pobreza, e hoje alimenta milhares e milhares de pessoas com a produção de peixe. Sim. E a minha esposa dizendo: eu estou vendo aqui o que Jesus Cristo disse, maiores obras do que esta farão. Jesus pega 5 pães e alimenta 5.000 pessoas. Uma região de não tanta gente alimenta milhares e milhares de pessoas com a produção de peixe no local. Ela diz: eu estou vendo o cumprimento daquilo que Jesus anunciou, uma profecia. Sim. Ela pode acontecer no âmbito comum, no âmbito espiritual, em particular na vida de uma pessoa qualquer,
Porque nosso Deus é o mesmo e ele não mudou, né? A gente precisa, na verdade, deixar mais de fazer religião e seguir, de fato, o cumprimento conforme está nas Escrituras. Eu não estou aqui criticando o que não se faz. Estou chamando a atenção para que a gente se habilite para fazer. Agora nós vamos entrar, Lógico, naqueles 2 discípulos de João Batista que passam a seguir a Jesus, né? Sim. Versículo 35. 35. No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com 2 discípulos que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse: aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou: o que procuram? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor costuma ficar? Ele respondeu: venham e vejam vocês mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava vivendo e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o testemunho de João e que havia começado a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez, depois de descobrir onde Jesus vivia, foi procurar seu irmão, Simão, e dizer: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. De agora em diante, seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. Ok. Olha que coisa linda essa, né? Eu fico impressionado. Os textos, eles vão se manifestando, né? Vão transpirando para nós. Eu gosto muito desse encontro, quando Jesus diz para eles: vem e vejam, e os levou para a sua casa. Ou seja, Jesus era alguém de agenda livre. Coisa linda. Né? Que coisa linda. Agenda livre. Ele estava ali para trazer para... Venham e vejam. Né? Não se importantizava. Não, ele era uma agenda livre. Mais uma vez, a gente tocou alguns dias atrás sobre aquele episódio das crianças, né? E ele não se esconde, ele não é um líder que se esconde. Ele não é um líder que revela uma imagem para os outros e vive um outro estilo de vida. Não, é na intimidade, ele leva para a intimidade da casa dele, para que eles vejam tudo que de verdade está acontecendo, né? Tem um outro texto paralelo, de um outro evangelista escrevendo, que eles perguntam a Jesus, né, se ele era mesmo aquele que devia de vir ou deviam esperar um outro. E ele diz: volta e dizem a João: os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam, os surdos ouvem, e aos pobres é pregado este evangelho. Ou seja, Jesus está ali mostrando para eles o que de verdade está acontecendo, sem esconder absolutamente nada, revelando tudo que eles pudessem ver, tocar com as mãos deles. Eles foram tocados pessoalmente por Jesus. Jesus não está ali sustentando um discurso somente, ele está apresentando a vida como ela é, revelando o seu movimento. E aqui ele já estava curando enfermos, já estava expulsando demônios,
já estava purificando leprosos, e eles mostram para esses discípulos de João, que depois vão segui-lo, né? Depois da morte de João Batista, eles passam a se tornar discípulos de Jesus. Eles vão segui-lo daí adiante, né? É uma coisa fantástica, cara, ver que Jesus não esconde nada de ninguém. Não é a liderança moderna que se esconde atrás de uma mesa e não deixa que as pessoas saibam como é que se faz as coisas, né? Ele está com a sua vida rasgada para todo mundo. Gente, a gente vai tomar mais um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta, esse é o terceiro bloco da nossa programação, e João Batista é tão bem sucedido nas suas colocações, e as multidões já estão em grande adesão a essa preparação que João Batista está fazendo, anunciando Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que vinha para tirar o pecado do mundo. Mas nós já estamos caminhando nessa história aí a partir do versículo 43, não é isso, Lloyd? Isso, versículo 43. Posso? Pode, claro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse: venha, siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele. Mais adiante, encontrou Natanael e disse: encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Você está brincando? Mas Filipe insistiu: venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: aí está, um autêntico israelita, em quem não há falsidade. Natanael estranhou: de onde tirou essa ideia? Você não me conhece. Jesus respondeu: um dia, bem antes de Filipe ir chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: você acreditou porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que essa história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Eita, que pancada, né? Meu Deus do céu. Natanael está impressionado, porque, na verdade, a grande parte das pessoas que eu vejo, eles se impressionam muito quando alguém profetiza alguma coisa sobre a vida deles, quando se anuncia alguma coisa sobre a vida deles, né? Então, ele é um homem natural sendo impactado por uma interferência de Jesus, quando Jesus o vê, ainda distante fisicamente, né? Então, essa declaração de Jesus para Natanael, ela captura Natanael. Mas Jesus tinha algo muito mais profundo, muito mais sério com a vida de Natanael. E vai anunciar para ele que há coisas que vão acontecer, ele vai presenciar, e essa coisa de dizer quem era Natanael é uma coisa tão menor do que tudo que está por vir. Gente, eu fico imaginando que há coisas na nossa vida que estão por vir, João, que é tão maior do que tudo que já aconteceu na vida da gente. A gente olha para trás e vê um monte de coisa boa. Eu vivi uma vida boa. Eu vi tantas coisas lindas acontecerem. Eu me impressionei tanto nas coisas que Deus estava fazendo, mas a minha expectativa é que, doravante, daqui para adiante,
haja outras coisas em nível de profundidade, de revelação, de conhecimento. É a minha expectativa. Os anos que eu ainda não vivi, eles estão me aguardando com experiências fantásticas, estou certo disso. Conhecendo o movimento de Deus na vida dos homens, né? Aqueles de boa vontade, aqueles que têm um coração puro, há coisas que estão por vir que são muitas vezes maiores, de profundidade, de qualidade, de intensidade. Tudo está aí no capítulo seguinte. Por isso que a gente precisa aprender a viver bem, a ter bons pensamentos, a estar preparado para aquilo que está por vir, né? É impressionante como Jesus está chamando Natanael para andar com águas pelos lombos, e Natanael está ali feliz da vida porque as águas estão dando ali nos artérios dele, né? E Jesus está chamando para a vida em profundidade. Eu quero me deter aqui sobre a localização, coisa geográfica. Nós falamos que Jesus começou seu ministério em Betânia e findou em Betânia. Uma cidade que parece, como disse o bispo Renato, é o esquindô dele, Betânia. De repente, Jesus nasce em Belém e se cria na Galiléia, então era chamado Galileu. A sua identidade passou a ser Galileu. Mas a Galiléia, ou seja, Nazaré, ele foi chamado de Nazareno, era uma cidade tão mal falada que nem se cria que saísse um profeta de Nazaré. Verdade, João. Isso é comum. Eu trabalhei no município e conheci todas as comunidades do município. Toda a índole de cada povoado daquele município. Depois a minha filha foi trabalhar como médica naquela região. Eu disse, pai, há um lugar naquele município que eu me sinto mal quando vou trabalhar. É um peso tão grande. Eu chego lá, o ambiente, não são as pessoas, não é o trato das pessoas, mas o ambiente é tão pesado, eu me sinto desconfortável trabalhar ali. Eu disse a ela, eu já sei onde é. Antes que ela me dissesse o nome, eu já sei onde é. Aí eu citei o nome, ela disse, é verdade, é isso mesmo. Então eu lembrei que Natanael disse que de Nazaré pode sair alguma coisa que vale a pena. Ou seja, uma cidade muito mal falada. Depois Jesus desce àquela cidade, a sua própria cidade, e não operou nada, não fez nada em ninguém. Ninguém quis, ninguém ligou para Jesus estar na cidade. Não trouxeram enfermos. Não, veja que Jesus chega ali próximo de Samaria, numa aldeia, saem 10 leprosos para tratar com ele. Mas em Nazaré ninguém saiu para tratar com Jesus. O texto é bem explícito em dizer que ele não curou a não ser uns poucos que estavam por ali pelo caminho. Sim. Filipe tinha razão, esse Natanael tinha razão. Não que não saísse alguém de bem lá, que Nazaré era mal falada de fato. E outra coisa, falando de geografia, Nazaré, só para a gente se situar melhor, Jesus estava na Judéia, Jesus foi batizado na Judéia. De repente ele resolve descer para a Galiléia. Judéia e Galiléia eram 2 governos diferentes. Sim. Eram regiões inteiramente distintas. A região da Galiléia era uma região pobre, era a região necessitada de Israel naquela época. A Judéia era onde ficavam as melhores cidades, os ricos se estabeleciam ali, mas na Galiléia era o lugar de pobreza e de necessidade. E Jesus decide pegar o seu ministério, ou pegar a sua mochila e descer para tratar com o seu ministério na Galiléia. Sim. Eram as cidades governadas por Herodes de um lado e por Pôncio Pilatos do outro, né? Pôncio estava aqui em cima na Judéia e Herodes lá na Galiléia. É tanto que o ministério de Jesus, a gente viu isso, foi muito rápido que a gente viu, mas o ministério de Cristo foi tão profícuo, foi tão profundo, de tanto peso, que
que na sua morte, no seu julgamento, ele reconcilia essas duas partes que no seu governo eram separadas, eram brigadas, Sim. eram inimigas. Sim. Ele reconcilia Herodes e Pilatos. E Pilatos, na sua morte, no seu julgamento, ele reconcilia as duas regiões que estavam separadas. Sim, eram inimigos ferozes. E veja que ele andava pela Galiléia, transitava, ele saía de um governo, entrava no outro sem ser molestado. Apenas quem molestava Jesus eram os religiosos. Eram os amigos fariseus. Mas os outros não, ninguém molestava. Nazaré ninguém se incomodava, ninguém o molestou também, mas ninguém se incomodava com ele, mas também não molestaram. Não xingaram, não se vê nada que ele tenha sido expulso de Nazaré. Passou por lá, esteve na sua cidade, mas infelizmente não foi bem recebido, mas também não foi mal recebido. Sim. Passou. Não teve importância, não teve impacto. Isso, não foi importantizado na sua própria cidade. E ele mesmo diz, né? Que profeta recebe honra na sua terra? Quem é o ilustre profeta que recebe honra na sua terra? Porque os olhos deles... Eu me lembro de um outro texto que diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Então, a maneira com que eu recebo, isso impacta em mim. Como eles recebiam Jesus, não como um profeta, mas como o filho do carpinteiro, porque era o lugar que ele zanzou, né? Ele vai para Nazaré, depois que desce do Egito, eles se instalam ali em Nazaré, porque ele será chamado Nazareno, né? Ele se instala ali. Então, eram as famílias, Lloyd, que viram Jesus crescendo, viram ele se desenvolvendo. Então, era difícil para eles o reconhecimento messiânico dessa figura que eles conheciam tão bem, que era aquele menino, filho de Maria e filho de José, né? Está acontecendo ali em Nazaré. Por falar nesse reconhecimento, eu fico perguntando, qual era a expectativa de como chegaria o Messias em Israel? Qual era a expectativa dos judeus? Voando nas asas dos anjos, um príncipe montado em um cavalo branco? Qual era a expectativa? Eu ainda não entendi, porque João chega anunciando, eles não creem. São poucos que creem. Eles saem de Nazaré, eles o veem como um simples nazareno, sem importância nenhuma. Qual era a expectativa? Eu fico me perguntando porque eu ainda não tive a oportunidade ou cuidado de perceber, de entrar na história para perceber como os judeus esperavam o Cristo. Eu não sei. Mas se lessem as Escrituras, encontrariam o texto que diz: a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Infelizmente, parece-me que os judeus não atentavam muito para as Escrituras, estavam mais na oralidade, né? E quem dominava a expectativa na chegada do Cristo eram os religiosos. Não eram mais os adeptos da lei de Moisés. Não eram mais os profetas. Só tinha um homem relatado pela Bíblia que aguardava com essa expectativa, né? Era o velho Simeão. Só se fala dele, a não ser Maria, José, talvez Salomé, mas especificamente se fala de Simeão, que aguardava realmente esse nascimento, esperava com cuidado. Além de Zacarias e Isabel, né? Sim. Mas o restante dos judeus, a massa dos judeus, como é que eles esperavam a manifestação do Messias? Eles esperavam aquele libertador, né, João? Aquele Messias, porque já eram anos de opressão romana. E a opressão romana havia na economia dos judeus um achacamento nos impostos que era muito alto. Então, tudo que eles produziam tinham que pagar um imposto a Roma que era de uma injustiça muito grande. Até por isso eles não gostavam dos publicanos,
O que faziam os publicanos? Eles compravam os selos de Roma e colocavam um ágio sobre esses selos. Então, os impostos ainda passavam pela mão dos publicanos. Que eram judeus. E aumentava ainda mais a taxação dos impostos. Por isso é que há essa coisa sempre, não, ele é publicano, não, você está se relacionando com um publicano e tal, ok? Então, assim, o que os judeus esperavam? Que o Messias viesse montado num cavalo como um grande guerreiro, lutador, para tirar da mão dos romanos o governo sobre Israel. Era, assim, tecnicamente uma loucura, porque Israel, em proporção ao governo romano, não dava para enfrentar uma batalha. Havia muita habilidade no exército romano. Dominava o mundo. Dominava o mundo todo. Se bem que havia entre os judeus os revoltosos, estavam sempre tentando... Talvez eles imaginassem que Jesus fosse mais um desses revoltosos para ter um enfrentamento com o exército de César e acabar com esse domínio, né? Então tipo havia Macabeus, essa né? expectativa, né? Tipo os Macabeus, né? Tipo os Macabeus, exatamente. Ainda hoje a gente percebe ou encontra ou vê situação, pessoas que querem enriquecer, mas imaginam ganhar numa loteria. Quando muitas vezes o seu trabalho pode lhe propiciar um ganho suficiente para viver com dignidade, até na verdade enriquecer. Mas há muita gente que espera poder enriquecer apenas jogando numa loteria para receber dali um montante e se tornar rico. E infelizmente ninguém está preparado para isso, como já foi constatado, né? Quando trabalhar com dignidade, a visão de empreendedor te proporciona com muito mais segurança, muito mais pé no chão. Eu estou falando de um Jesus que eles esperavam vir no cavalo branco e ele estava ali proporcionando muito mais segurança, proporcionando, como nós dissemos, eu disse no programa passado, antepassado, que Jesus nunca fez confronto com o governo romano. Sim. Nunca incitou ninguém a fazer confronto com o governo. Sim. Não é que fosse um covarde. Mas não era sua missão, né? Ele disse diante de Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Né? E ele esperava um reino deste mundo. Exatamente. Né? Era isso que criava essa espécie de conflito entre eles, porque eles tinham essa expectativa de que o Messias viria para estabelecer seu reino milenar, que ele triunfasse sobre as nações, né? Era uma espécie de Davi, era o que eles esperavam, né? Ele era rebento de Davi, nós esperávamos um Davi mais com superpoderes, né? Com superpoderes. Sim, alguém da Liga da Marvel. Tanto que alguém diz que Judas esperava que Jesus operasse um milagre lá no Monte das Oliveiras, né? E chamasse o exército celestial e matasse todo mundo. Aí eles entrariam em Roma e entrariam em Jerusalém e dominavam Jerusalém, né? Sim, é verdade. Mas era uma expectativa que não tinha nenhum apoio na Escritura. Era como eles estavam lendo. Não era o que estava escrito. Era como eles entendiam o que estava escrito. Que é a grande oportunidade que a gente tem de se encontrar com mais equilíbrio lendo as Escrituras, é tentando entender o que quer dizer aquilo que está escrito. Não é? Isso é hermenêutica bíblica. Não é? E se a gente coloca Jesus bem aqui, por meio dele nós vamos fazer sempre leituras libertadoras. Né? Porque ele é a Torá, ele é a própria Torá. Gente, a gente já está indo aqui pelo capítulo 2 para aquele casamento lá de Caná e nós vamos ter uma experiência fantástica aqui, Jesus transformando água em vinho, né? Isso já na Galileia, né? Já na Galileia.
Passado 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele: "O vinho está acabando." Jesus respondeu: "E isso é da nossa conta, mãe? Minha hora não chegou ainda. Não me apresse." Mesmo assim, ela orientou os empregados: "Façam exatamente o que ele disser." Havia ali 6 grandes potes de pedra usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: "Encham os potes de água." E eles os encheram até a borda. "Agora encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônias", disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: "Todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores, e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor até agora." Esse ato de Jesus em Caná da Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos, e ali ficou por um bom tempo. Muito bem, muitos dias eles ficaram ali. Gente, eu já utilizei dessa passagem tantas vezes para realizar casamento, né? Porque ela é inspiradora, né? E eu sempre me atenho nessa água transformada em vinho, porque pode ser que em algum momento na vida do casal, a vida vire uma água sem cor, sem paladar, sem sabor, sem perfume, sem cheiro. E toda água apresentada a Jesus, ele tem esse poder de interferir e transformar relacionamentos que eram como águas em relacionamentos saborosos. A presença dele, João, pode mudar tantas coisas na realidade de um casal. Esse casal novinho estavam experimentando o seu primeiro fracasso, digamos assim. Você imagina o burburinho que ia ser gerado em toda a região da Galileia, se não fosse mais avante, que aquele casal preparou uma festa e não tinha dinheiro para sustentar essa festa. O vinho acabou. O vinho acabou. E quando Jesus coloca a sua mão nessa história, ele não só transforma aquela água em vinho, mas transforma no melhor vinho. Em vinho de qualidade. Em vinho de qualidade. Tanto que espanta o mestre-sala, né? E os convidados, cara, o costume é apresentar o melhor vinho primeiro, depois que o cara já está chapado, né? Vai se botando vinho de menor qualidade, porque ninguém nem nota mais o sabor de nada. Mas vocês guardaram o melhor vinho para o final da festa. Não compreendemos por que você fez isso, né? Era Jesus interferindo no primeiro problema daquele casal. A gente vai precisar ir ali tomar um cafezinho e voltamos já já.
Olá, gente, estamos de volta. Esse é o quarto e último bloco da nossa programação. Gente, nós estamos dentro desse casamento, uma festa que Jesus é convidado, seus discípulos, Maria, está ali a família, né? Reunida nesse casamento, falta o vinho e, como a Loide dizia ainda há pouquinho, ela está com a voz bastante rouca, né? Está afônica, mas é bom você lembrar sobre este milagre, né? É interessante como o apóstolo João, ele tem uma mente muito organizada. Ele escreve de forma organizada. Ele traz uma introdução lá de Gênesis, né, apresentando e o verbo, né, se fez carne, habitou. Ele traz João Batista para começar a introduzir Jesus. Ele coloca André como sendo essa ponte de ligação, porque ele conheceu Jesus, o apóstolo João, através de André. E depois ele fala desses milagres. Agora ele começa a organizar o livro através de milagres. Os registros. Os registros. E ele vai falar de uma maneira organizada. Ou seja, esse apóstolo, ele tem uma mente organizada. E isso me lembra, porque aqui ele não era João, o filho do Zebedeu. Mas ele já era João, o apóstolo, aquele que aprendeu com Jesus. Aquele que jovem, foi né? O jovem, da testemunha ocular dos milagres de Jesus. Isto aqui, ele já testemunhou. Ele não está mais pedindo emprestado a informações. Aqui já é ele. Já está dentro da história. Já está dentro da história. Ele viu quando esse vinho acabou. Ele estava com a taça seca, vazia. Sim. Eu não sei se tinha salgadinho, mas eu sei. Certamente um carneiro lá, né? Mas eu sei que ele testemunhou essa falta do vinho, né? Ele testemunhou essa aflição de Maria, da mãe de Jesus. São cuidado das mulheres, isso é natural. O cuidado, verdade. Sim, verdade. É natural. Verdade. Das mulheres, preocupação. Sim, levam para ela o problema, né? Ela percebe. Quando ela percebe, ela vai atrás de Jesus. Eu não sei se Maria já estava ligada. Quem era o seu filho, Jesus? Eu não sei. Se ela foi atrás de um homem solucionador. Ei, filho, vem solucionar. Dá uma chegada aqui na cozinha e vê como é que você soluciona Era isso. Mais uma palavra de aprovação sobre a vida desse filho, né? Interessante. E é o primeiro, né? É o primeiro. E esse registro de João, eu vejo esse homem com uma mente muito organizada, como ele fala dos milagres, e depois ele fala de tantas outras coisas que Jesus vai discursar, né? Oratória de Jesus. É que só ele registra o primeiro milagre de Jesus. Só ele, como só ele registra também coisas que aconteceu entre Jesus e Nicodemos. Ou seja, esse Jesus, esse João... Era de uma sensibilidade muito Ele é muito metódico também. Ele aprendeu com seu pai Zebedeu a ser metódico. Imagina esse jovem pescando e o pai dizendo: filho, nessa vasilha aqui, coloca os peixes graúdos, nessa outra os miúdos, neste outro os peixes estragados, nesta vasilha os peixes podres. E ele traz essa metodologia para escrever. Para a sua narrativa, né? Para escrever este evangelho. Eu quero ver aqui, eu queria falar, quando vocês questionam-se alguma coisa, já é conhecido de Maria. Eu tenho alguns apócrifos na minha casa. Né? Eu gosto de tudo que eu pego, que eu posso organizar, eu leio. Eu tenho alguns apócrifos. Então eu tenho uma literatura chamada Epígrafe Pseudos Apócrifos, que relata a infância de Jesus. Né? Não está na Bíblia, é história. E que
coisas extraordinárias já aconteciam e Maria presenciava. E veja que depois um dos escritores diz assim, Maria presenciava isso e guardava tudo em seu coração. Uhum. Então ela já sabia, na verdade, das características da missão do seu filho, sem dúvida alguma. Isso acontece, João, até quando Jesus está lá no templo, né? Uhum. Quando ele está ensinando para os anciãos, né? Que Maria vai procurá-lo e ele diz que eu tenho contigo, mulher, eu estou aqui tratando minha mãe, meus das irmãos, coisas. são os pessoal que estão aqui comigo. Sim, era um garoto de 12 anos, né? Exatamente. De 12 anos já mostrava, ou já demonstrava alta sabedoria, já debatia. Uhum. Sim. Porque os garotos de 12 anos eram levados às sinagogas para fazer a leitura. Eu presenciei isso. Estive numa sinagoga e vi que quem faz a leitura da Torá é um garoto de 12 anos. Quipá, todo paramentado e tudo. Mas Jesus já não estava mais na sinagoga, ele estava ali entre os doutores da lei debatendo. Isso não quer dizer que ali ele estava espiritualizando a sua missão. É porque ele, de fato, era inteligente e já trazia os sinais da sua capacidade. Era um menino sadio, era de boa cepa, então não podia ser um menino bobo. Uhum. Era um menino escolhido para isso. Mas eu quero falar de uma outra coisa aqui também, porque por muito tempo eu fui tolhido de participar de qualquer evento por conta da religião que eu vivia. Eu fui tolhido, a minha família, de participar de qualquer evento social que não fosse evangélico. Uhum. Nunca se apercebia disso, porque os líderes de então nos diziam que nós não devemos contaminar, sai de lá, povo meu, aquela coisa toda. O primeiro versículo do capítulo 2 de João diz, 3 dias depois houve uma festa de casamento. Em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Uhum. Isso quer dizer que Jesus tinha vida social normal, como qualquer ser humano. Jesus tinha uma vida social normal. Uhum. Participava dos eventos. Ia aos eventos normais da sociedade então. E não tinha Guaraná e Coca-Cola, né, João? E não era Guaraná e Coca-Cola, nem Sprite, nem River. Na verdade, era vinho. Por que vinho? Porque vinho era bebida de então. Vinho estava presente em todas as celebrações. Essa história de dizer que Jesus serviu suco de uva, que suco de é balela de religioso escrupuloso e cheio de milindres. Não quer dizer que ninguém sai bebendo por aí, mas era tão normal na Galiléia isso acontecer, que Salomão depois diz, não vos embriagueis com vinho. Ou seja, não seja dado ao vinho. Uhum. Enfim, mas eu quero falar exatamente desse aspecto de que Jesus tinha uma vida social normal. Jesus tinha casa onde morar, ele ficou por muito tempo em Cafarnaum. Eu até entendo que Jesus tinha um centro de treinamento em Cafarnaum. Os discípulos de Jesus não eram qualquer um que vinha de qualquer jeito se arrastando atrás dele. Jesus tinha treinamento com esses homens. Quando ele chamava para instruir o que deviam fazer, ele não botava debaixo de uma árvore, não, de uma figueira. Ele tinha um centro de treinamento. O ministério de Jesus precisava ser credibilizado. Corria dinheiro, não era dinheiro para fazer orgia ou para corrupção, mas havia uma sustentação, porque aqueles homens tinham as suas famílias para serem sustentadas. Uhum. Jesus não era irresponsável levar o Pedro, que era empresário de pesca, para deixar sua família passando fome ou sustentada pelo seu pai. Eu creio que era tudo muito bem organizado. Muito bem organizado. Então havia seminário, sim, Jesus tinha onde morar. E aqui sugere que ele morava em Cafarnaum, ele morou em Cafarnaum com a sua mãe, o seu pai já era morto naquela época. José faleceu quando Jesus tinha menos de 12 anos, pouco mais de 12 anos, Antes do ministério de Jesus começar, a história nos diz que José já havia morrido.
Então ele estava com a sua mãe e foi morar em Cafarnaum por algum tempo. Sim. Você citou um texto de Efésios 5:18, não os embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Esse texto de Paulo é um texto que traz um certo equilíbrio, não é? Porque era comum beber vinho, como você falou. Mas o estar embriagado não é um estado bom de se estar. Você perde a razão, você perde o equilíbrio, você perde a sensatez. Tem um textinho de um célebre aí, que ele diz que a gente fala em bêbado o que pensa em sóbrio, né? O que quer ser? Porque o filtro vai para o ralo e a gente bota para fora um monte de coisa, perdendo o tino, né? Perdendo esse filtro. E a gente muitas vezes vê pessoas que se tornam insuportáveis quando estão embriagadas, né? Lendo também os apócrifos, eu vi a história de Judá, ele aconselhando os filhos e dizendo que 3 vezes que ele cometeu deslize, todas as 3 vezes ele estava embriagado. Mas voltando ao texto de Efésios, que não tem nada a ver com o que a gente está vendo, eu lembrei de uma expressão de um pastor que eu fiquei encantado com aquilo. Todo e qualquer zeloso da religião pega esse texto e diz: não vos embriagueis com vinho. Mas esquece que a segunda parte é a mais importante, quando diz: mas enchei-vos do Espírito. Sim. Todo mundo quer reprovar os que se embriagam com vinho, mas ninguém quer se encher do Espírito. Os reprovadores, né? Ele não fala de qualquer pessoa, ele diz: exatamente os que querem condenar os que bebem vinho não têm coragem de assumir a segunda parte do versículo. Está cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito não está se incomodando com aqueles que estão bebendo vinho. Não está reprovando as pessoas por aí afora, né? Bom, diz que ele foi, depois que tudo terminou, que a festa terminou, ele volta para Cafarnaum, que era justamente esse lugar, João, onde era a sua casa, né? Cafarnaum é uma cidade à beira das águas, era uma cidade praiana, digamos assim. Era a central da Galileia. E lá estava Jesus, numa casa em Cafarnaum. Quem queria vir da Galileia para a Judéia, obrigatoriamente passava em Cafarnaum. Sim. Então se tornou um centro comercial. Cafarnaum era a divisa. Aquele assunto, um cadinho antes que a gente leu, diz que André estava ali com Jesus, querendo saber sobre seu ministério e tal, e os levou para a sua casa. Vem e vê. E os levou para a sua casa. Era esse o que você chama de centro de convivência que Jesus tinha preparado para formar seus discípulos, né? Dar as instruções. Escritor diz que eles pousaram com ele e viram tudo. Então acontecia. Acha que onde é que Jesus estava ministrando quando abriu o telhado? Para colocar aquele aleijado. Sim. Era dentro daquele centro de treinamento. Ele tanto dava treinamento aos discípulos, quanto ensinava as pessoas que se achegavam. Não era uma casa comum qualquer. Sim. Era num lugar espaçoso. Teve espaço para abrir no telhado e colocar ele sobre o aleijado. Então, Jesus não é aquele que alguém diz, quando ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não está falando de uma pobreza extrema, ele está falando de um momento no deserto. Eu hoje estou caminhando por aqui e não tenho parada, eu não tenho um hotel para hospedar ninguém. Se você quiser vir, acompanhe e veja como estão caminhando os outros. Não é uma questão de... Ele não ter onde morar, né? Ele não ter onde morar, não ter onde ficar. Na verdade, é porque naquele momento a caminhada requeria, não disse que muitas vezes ele foi ao deserto, ele orava no deserto, dormiam no deserto. Era porque a caminhada exigia. Sim. Não que fosse miserável, pobre. Jesus não era um irresponsável.
tudo o que estava no seu ministério estava nos conformes. Inclusive, eu acredito, registrado em cartório. Eu acredito. Olha, e a Páscoa está chegando. Esse casamento acontece ali, próximo da Páscoa, e Jesus vai subir, como era de costume dos judeus. Eles sobem para Jerusalém para apresentarem as suas ofertas, para apresentarem o seu culto, ok? E Jesus vai caminhar para lá. É outro flagrante que João revela da grande anarquia que estava sendo feita ali na porta do templo, né? Nos seus arredores. Nos seus arredores, ali nos átrios, né? Carneiros vendidos 2, 3 vezes que não eram sacrificados. Entrava branco, saía marrom. Carneiro roubado, conforme Malaquias denuncia, né? Sim. Carneiro roubado, carneiros mancos e aleijados. Malaquias diz assim: vocês ofereceriam ao governador de vocês um carneiro defeituoso, doente? E por que trazem à minha casa? Ou seja, a perversão do negócio, do culto, estava acontecendo ali. Ou seja, toda a maracutaia, como diz o caboclo, estava acontecendo, e pior, com a conivência dos sacerdotes, porque a eles convergia a maior parte da riqueza que era arrecadada naquela região. Sim, sim. Vamos lá, Lloyd, fazer a leitura do texto? Vamos lá. Versículo 13, não? Isso. A festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, estava para acontecer. E Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas, ele ordenou: peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado. Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto da Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: com que autoridade você faz isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles ficaram indignados. Foram necessários 46 anos para edificar o templo, e você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas Jesus, falando do seu corpo, mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. Então, ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras, no que Jesus tinha dito. Eita. Gente, vamos por parte aqui. Por que é que tinha tanto comércio, tanta pomba, tanta ovelha, tantos bois, tantos cambistas? Na época da Páscoa, João, a instrução de Moisés era que cada família criasse um cordeiro. Porque eles criavam afeto a esse cordeiro. Imagine um cordeirinho que é criado em casa, as crianças estão dando ali alimento para eles, dando água, levando eles para o campo. Criava-se um certo afeto. E aí, quando chegava na Páscoa, eles levavam esse cordeiro para ser imolado. Mas
os judeus estavam dispersos para muitas regiões distantes, que era complicado levar um cordeiro. Como é que eu vou levar um cordeiro daqui do Brasil para sacrificar gente? Um boi, né? Então, eles estavam ali para facilitar a compra da oferta. A razão acontecia. Sim. O sentido é que estava errado. O sentido é que estava errado, exatamente. Os cambistas estavam lá para facilitar a troca das moedas. Porque o templo não recebe moeda estrangeira. Exatamente. Qualquer oferta tem que ser em shekel. Então, assim, estava tudo certo, mas a motivação estava errada. Uhum. Havia um comércio espúrio, Ganancioso, explorador, tanto entre os cambistas quanto entre os que vendiam animais ali na periferia do templo, né? Eu já contei aqui, vou repetir. Eu visitei a Igreja da Natividade em Belém. Então, você entra na igreja e te é oferecido uma vela de aproximadamente 50 centímetros de comprimento. Você compra, como devoto, você vai e coloca no altar. Só que o seu tempo no templo é 3 minutos. Há tanta gente, é um fluxo tão grande, que é só 3 minutos. Imagina você queimar uma vela de 50 centímetros em 3 minutos. Uhum. Então, eu, com um bom espírito investigador, entendi aquilo e fiquei curiando o que estava acontecendo. Me afastei e fiquei vendo o que estava acontecendo. Aquela vela que, ao te entregar, é acesa e colocada naquele altar, por trás do biombo já vem um outro cidadão, baixinho, todo atarracado, vestido com uma bata, juntando aquelas velas, que você vai virando a costa, já vem juntando aquelas velas, voltando para o balcão de venda. Só limpa e torna a vender. Eu entendo que assim estava acontecendo na época de Jesus. O cordeiro entrava, descia no açapão, passava lá pelo local e voltava por outro canto para ser vendido novamente. Não era isso, né, João? Entrava um cordeiro branco para ser sacrificado, ele saía lá na frente marrom e era vendido de novo. Ele entrava, tingiam ele de preto e agora ele era vendido pela terceira vez. Entrava... E assim... Era trazido malhado, que era proibido, e era esprintado ali e vendido como de uma cor só. Por isso que João diz que agora existe o Cordeiro de Deus. Jesus é o verdadeiro Cordeiro. Não tem mancha, né? Não tem mácula. Não tem mácula de um ano, perfeito. Gente, nós estamos terminando o nosso programa, falta 1 minutinho e meio. Gente, e outra coisa, no dia 1º, dia 31 para 1º, nosso culto vai começar às 22 horas, que será o nosso culto da virada. É o fim de um ano e o início de um novo ano, e queremos convidar você para vir celebrar conosco. Será uma virada muito preciosa, com nossas orações, palavras de ânimo, testemunhos fantásticos, e nós conclamamos para que você esteja conosco a partir das 22 horas, domingo, dia 31 para 1º. Esperamos você até lá. Um forte abraço para todos vocês, mais uma vez.